Boa noite, irmãos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 8 até o final do capítulo. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 8 até o final do capítulo. Vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai querido, por mais este dia, ó Deus, e por podermos, ó Pai, mais uma vez, juntos, ó Pai, em nossos lares, podermos, ó Deus, abrir a Tua santa lei, podermos entoar louvores ao Teu nome, podermos, ó Deus, chegar a Ti por intermédio da oração, levantarmos as nossas vozes, ó Deus, em louvor, e também, ó Pai querido, podermos confessar os nossos pecados diante de Ti, cientes, ó Deus, de que há graça e misericórdia em Ti, e de que o Senhor, ó Deus, sendo longânimo, sendo benevolente, também, ó Deus, perdoa os nossos pecados por intermédio de Cristo Jesus. E nós temos, ó Deus, então, paz com o Senhor, e gozamos, ó Deus, deste privilégio de termos o Senhor como um Pai, não apenas como um juiz severo e terrível, mas o nosso Deus, Deus que nos ama, que nos guarda, que nos instrui, que tem nos conduzido, ó Deus, pastoralmente, que tem, ó Deus, por meio da
tua palavra, da tua voz, edificado os nossos corações, edificado as nossas vidas, nos ensinado, ó Deus, nos alimentado e transformado os nossos corações, ó Deus. Nós te bendizemos por tão grande privilégio, pela riqueza, ó Pai, que é termos o teu Espírito Santo habitando em nossos corações e termos a tua palavra, ó Deus, e podermos ter liberdade em lê-la, em estudá-la, em meditarmos nela e termos, ó Deus, o próprio Espírito nos assistindo, nos dando entendimento e transformando, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações pela tua verdade, ó Pai. Seja misericordioso conosco, ó Deus, nos ensinando pela tua palavra, ó Pai, nos exortando, nos corrigindo e que haja, ó Deus, profunda convicção e plena certeza de que é a tua voz, ó Deus, de que não é apenas, ó Pai, elucidações de homens, pensamentos de homens, ideias de homens, mas é a tua palavra, ó Deus, que foi escrita, preservada e hoje, ó Deus, é que nos dirige, que nos governa, que nos sustenta, Pai. Ser gracioso para com o teu povo, ó Deus, dando ao teu povo sabedoria e entendimento da tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando aí ao final desta carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. E se os irmãos se recordam, a semana que se passou, o apóstolo Paulo ele trouxe aos irmãos algumas recomendações, como frequentemente nós encontramos ao encerramento de uma carta, após tratar das questões que eram dificuldades na igreja, após trazer a instrução da palavra de Deus, doutrinária à igreja. No final, frequentemente, nós vamos encontrar tanto aplicações, correções, coisas práticas para a igreja, como também vamos encontrar saudações. Então é uma prática comum dentro desse estilo literário e algo que se assemelha muito também aos sermões que são dirigidos à igreja. A palavra de Deus precisa ser ensinada, os pecados precisam ser denunciados e combatidos e precisa e é necessário sim que haja uma aplicação deste conhecimento doutrinário, teológico, que chegue de fato à vida, à prática, ao dia a dia, que impacte e transforme o ser que serve a Deus por completo, não apenas uma parcela, uma faceta da sua vida, não é? Então nós vimos as recomendações do apóstolo Paulo na primeira parte do capítulo, elas abrangendo ali um aspecto mais corporativo, no que diz respeito à necessidade de firmeza, à necessidade de alegria, isso como sendo dirigido ao corpo, à igreja, não é? Certamente agora nos versículos 8 e 9 nós também temos recomendações que se dirigem à igreja como um todo, ao povo de Deus como um todo, mas estas recomendações elas estão direcionadas para um âmbito que é mais privado, que é mais particular, que são os pensamentos, não é? Que é algo que não é tão externo. Se, por exemplo, você levando em consideração as recomendações anteriores, se no caso de Evódia e Sintique que estavam em desavença, que havia discordância, isso era público e notório no meio do povo de Deus. Se houver ansiedade ou medo, alguma coisa dessa natureza, ou ausência de alegria, isso é perceptível também àqueles que atentamente observam. Mas neste âmbito, o pensamento que se passa na nossa mente, o que tem preenchido e ocupado o nosso coração, neste âmbito nós temos um lugar bem reservado, que é a individualidade de cada um. Curiosamente, as recomendações e a doutrina e a palavra, eles têm impacto na igreja no que diz respeito ao seu testemunho e à sua vivência comunitária. Tem implicações que se estendem ao indivíduo e à sua essência e o seu íntimo, o âmago, do seu coração. E também nós vamos encontrar mais adiante o comportamento da igreja no que diz respeito ao reino de Deus, também sendo trabalhado aqui pelo apóstolo Paulo. Mas especialmente nesta primeira parte, perceba
como o apóstolo Paulo ele vai apresentar a estes irmãos diretrizes para o que deve ocupar o nosso pensamento, o que deve ocupar a nossa mente, não é? Perceba, versículos 8 e 9, finalmente trazendo o entendimento de conclusão à carta: irmãos, o que é verdadeiro, respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Perceba que a vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, ele se estende de forma que todo o nosso ser ele é alcançado pelo Senhor. A palavra ela vem sondar o íntimo dos nossos corações, e por mais que os nossos irmãos eles não possam discernir tudo o que pensamos, não é? E não possam nos conhecer de fato, né, na profundidade do nosso ser, isso não significa que nós possamos de alguma forma enganar a Deus, enganar ao seu Santo Espírito, não é? Que nós possamos viver uma vida com duas facetas, com duas caras, né? Agindo e falando de forma tal a conquistarmos o respeito e a admiração das pessoas que nos cercam, e ao mesmo tempo termos a nossa mente permeada de tudo o que é desagradável, de tudo que é odioso, de tudo que de fato traz vergonha ao nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma necessidade de coerência, de sinceridade e de integridade no ser que é o homem que serve a Deus, no cristão. Você pode parar para pensar, é muito difícil isso, pastor, né? Se for um requisito para que de fato nós sejamos salvos, ninguém vai para o céu, pastor, porque os nossos pensamentos frequentemente eles são de fato terríveis. O nosso coração com frequência também evidencia os seus males e é desesperadamente corrupto. Mas aqui, meus irmãos, este imperativo ele visa a não conformidade com as circunstâncias em que vivemos. Nós não somos mais escravos, não é? Nós sabemos que a transformação do ser cristão, não é? Do homem que serve a Deus, da mulher que serve a Deus, ela não é necessariamente uma mudança que é apenas externa. Não é o se adequar a um conjunto de normas, não é seguir uma série de regras necessariamente. A mudança, a transformação evangélica, ela parte de dentro para fora, do nosso coração para as nossas ações. Nós somos libertos da escravidão do pecado, nós não somos mais movidos pelos mesmos anseios. Nós, se de fato amamos a Deus, nascemos de novo, temos prazer na sua lei, e a sua lei é um instrumento pelo qual nós somos edificados e santificados. É por meio da nossa relação com este Deus santo e justo, por meio da sua palavra, da sua voz que se faz ouvir na palavra, é que as nossas afeições elas são moldadas. O nosso modo de agir é transformado não apenas por causa de um conjunto de regras. Frequentemente, meus irmãos, os homens se submetem a este tipo de transformação aparente, externa, uma adequação a um conjunto de normas, mas a grande dificuldade está a partir do momento em que você obedece e se enquadra num conjunto de normas meramente para atender à expectativa das pessoas que te cercam. Você não apenas engana as pessoas que acreditam na sua transformação, mas como também engana a si mesmo. Você não tem prazer em estar na casa do Senhor. Você não tem alegria em estar com os irmãos, você não tem prazer em estar na presença de Deus, você não tem alegria em orar, em dobrar os seus joelhos, mas você consegue seguir um conjunto de normas, se tornou membro da igreja, fez classe de catecúmeno, se batizou seus filhos, se tornou oficial da igreja, né? Seguiu uma série de atividades, obteve uma série de atribuições, mas, querido, a fé cristã, o novo nascimento, ele é um agir de Deus na vida da pessoa por completo. Por mais que
muitas pessoas deem testemunho de que te admiram, de que consideram um grande servo. O Senhor conhece o teu coração, conhece o teu pensamento. Eu falo isso e digo isso a respeito de mim mesmo. Se os irmãos conhecessem os meus pensamentos, provavelmente não me dariam crédito algum. Isso faz parte, infelizmente, da nossa natureza caída, e muitas vezes nós pecamos no nosso íntimo, mas não devemos estar conformados com isto. Há uma necessidade de uma mortificação do velho homem, da nossa natureza caída. Se majoritariamente o que ocupa a tua mente são coisas que não são verdadeiras, que não são honrosas, que não são puras, se frequentemente o que ocupa a tua mente são coisas que não são de boa fama, qual é o tipo de conteúdo que você tem consumido, o que tem ocupado o teu pensamento? Você tem sido seduzido pelas músicas, pelo linguajar obsceno, pelas produções cinematográficas ou mais, por a impureza na sua forma mais descancarada, Você tem consumido conteúdo imoral, indecente, isso tem ocupado a tua mente? Não é assim que deve ser. Isso não é viver o cristianismo de forma factual. Você tem professado andar na luz, mas a tua mente está obscurecida e nas trevas. Por mais que as pessoas acreditem em você, o Senhor, que conhece o teu coração, conhece o teu íntimo, Ele sabe que você ainda ama o pecado, ama o que é odioso e, consequentemente, odeia a virtude, a santidade, a justiça, que é a expressão, a essência do próprio Deus. Queridos, a nossa transformação, ela é uma transformação íntegra, completa. Nós precisamos nos esforçar nisso. Não é uma coisa automática. Você disse que crê em Jesus Cristo e automaticamente você recebeu ali um upgrade, uma atualização no teu sistema, e você teve as suas definições atualizadas e agora você é uma nova pessoa. Não, é um trabalho, há um esforço, há uma necessidade de ser desenvolvida a nossa salvação. Há uma necessidade de nós substituirmos as antigas afeições por novas e estas direcionadas pela palavra de Deus. Na verdade, isso só se torna possível por causa do nosso novo nascimento. De outra forma, nós não conseguiríamos abandonar as nossas velhas práticas e então nos esforçarmos por glorificar a Deus com as nossas ações, mas também com a nossa mente, com o nosso pensamento, com aquilo que ocupa os nossos pensamentos. Então, esta recomendação é extremamente importante. Perceba a descrição que o apóstolo Paulo, e muitas vezes os jovens, eles se perguntam de forma bem prática: pastor, a gente pode ouvir isso, a gente pode ver aquilo, a gente pode ler aquilo outro, não é? Se nós usarmos aqui estes 2 versos como crivo, você vai ter uma boa resposta, né? E aí o Senhor há de te falar ao teu coração se de fato você encontra estas características nisto que tem ocupado a tua mente. Não é? Eu vi uma postagem no dia de hoje sobre a tarefa de santificação, de desenvolvimento de maturidade. Dizia o seguinte: se você fica 3 minutos lendo a sua Bíblia e 3 horas assistindo uma série, o seu trabalho de santificação ele é um trabalho difícil, controverso. Você não vai alcançar êxito. E, curiosamente, a questão não é a atividade da série em si, mas nós temos ocupado a nossa mente e os nossos corações com aquilo que é justo, que é santo, que é reto, que é respeitável, onde há louvor, não é? De forma bem prática, os jovens perguntam: pastor, eu posso assistir tal coisa? Há uma época atrás, uma série que se tornou muito famosa, né? Game of Thrones. E essa era a pergunta que rondava os jovens: pode assistir, não pode assistir? Porque era uma série muito bem produzida, com uma história muito boa, no entanto, ela era
permeada de cenas, né, de promiscuidade, de imoralidade, e isso era apresentado de forma muito, muito clara na série, não é? Então, é algo que você pode olhar para cá e pensar, é benéfico, edifica, não é? Olha para o texto, é de boa fama. Um rapaz, colega meu de seminário, hoje pastor no Pará, ele me perguntou, eu era muito fã da série, né? E eu falo aqui porque eu fui convencido do contrário, né? Eu era muito fã, na verdade eu li os livros, e ele perguntou para mim, você assistiria esta série na companhia dos teus pais? Aí ele me desarmou, né? Na minha consciência já havia um crivo de que de fato aquilo era inadequado. Ele perguntou, você convidaria os jovens da tua igreja para assistir contigo? E aí ele foi só tornando mais claro o que eu já sabia, mas custava em tomar uma decisão, porque encontrava naquilo algum prazer, não é? Gostava. E aí eu abri mão de assistir e não perdi nada por isso, né? Até o pessoal ficou chateado com o final, mas é curioso como de fato nós professamos algumas coisas, mas estamos resistentes a tomar atitudes, a agir, não é? Então pense a respeito disso, em tudo que você consome, literatura, o que você lê, filmes, o que você assiste, o que os seus filhos assistem, não é? Busque edificar o teu coração com aquilo que é louvável, é saudável, né? Traz benefício. Não estou entrando no mérito de estilo musical, gospel ou não, estou entrando no mérito do conteúdo que você consome. Se ele é justo, é puro, tem algo de artístico, de belo, e não é promíscuo ou indecente, você precisa, como cristão, de forma madura, tomar decisões, não é? E ativamente buscar retirar da tua lista de coisas que você costumeiramente visita, né? Assiste e acompanha, estas coisas que não edificam, que não glorificam a Deus. Tá? Tome esta atitude, receba esta recomendação do Senhor por meio do apóstolo Paulo. Certamente há de te fazer um bem muito grande. Ora, queridos, há uma diferença muito grande do ambiente onde nós vivíamos na cidade do Recife e para o nosso ambiente aqui em Balsas. Uma coisa que a gente percebe com muita clareza é uma deficiência no que diz respeito ao consumo de boa literatura. Os jovens não leem, e quando leem livros ruins, que não edificam, que não trazem benefício, enquanto poderiam estar investindo melhor o seu tempo e preenchendo os seus corações e as suas mentes com o conteúdo bíblico, com o conteúdo saudável, com o conteúdo que vai prover a eles ferramentas, né, para a maturidade cristã, para o casamento, para a educação de filhos, da mesma forma com que nós nos capacitamos para fazer provas ou para sermos excelentes profissionais e investimos tempo e nos dedicamos para produzir e fazer os nossos serviços de forma excelente, nós deveríamos investir tempo, cuidado e atenção na nossa vida cristã, no nosso aperfeiçoamento para o serviço cristão e usarmos aí então os dons e os talentos que o Senhor nos deu de forma que o seu nome seja glorificado e que haja um benefício tanto para a igreja local como para a sociedade, em especial um benefício para as nossas próprias almas. Se nós, de fato, buscarmos o que é reto, o que é verdadeiro, o que é justo, há um benefício especialmente para nós mesmos. Isso faz parte da nossa santificação e do nosso desenvolvimento espiritual. Você quer ser um cristão sábio? Quer ser um cristão maduro? Vou te dizer uma coisa. Se você ir para a igreja todo domingo, durante uma vida toda, e ficar sentado no seu banco, todo domingo, uma vida toda, você não vai conseguir isso. Você precisa buscar mais. Você precisa amadurecer e preencher o teu tempo com coisas edificantes. Não é apenas ir à igreja. Você percebe que, em se tratando do ambiente acadêmico, os professores costumavam dizer isso. Olha, você vem aqui na faculdade para tirar dúvida. Você vai construir o seu conhecimento correndo atrás. É basicamente isso.
Se você for somar o tempo que você gasta na igreja, né? Você faz 2 horas num culto de domingo, 52 domingos por mês ou por ano. Quanto tempo você vai ficar na igreja? Né? Pouco mais de 100 horas ouvindo a pregação, e nos 365 dias do ano e todas as horas restantes, se você não buscar a edificação, a maturidade, o crescimento na palavra, não vai ser somente indo à igreja que você será edificado. Essa é uma característica daquele que nasceu de novo. O seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. É uma atividade que precisa ser rotineira na vida do crente. O crente precisa rotineiramente visitar as Escrituras. Se nesta palavra nós professamos e cremos que está a orientação, a instrução para a vida, ela precisa ser, sim, a nossa fonte de meditação rotineiramente, até que a nossa mente e os nossos corações eles transbordem da verdade do Evangelho e habite ricamente em nós a palavra do Senhor. Aí sim, seremos cristãos ou pequenos cristos. Isso será demonstrado pelo que nós fazemos, mas não porque nós aprendemos uma série de atividades, mas porque isso se harmoniza com o que nós cremos e com quem nós somos de fato, novas criaturas. Essa é uma transformação verdadeiramente eficaz. Ela flui de dentro para fora. Os nossos atos refletem a nossa intimidade com Deus, refletem o nosso zelo pela sua palavra, refletem o nosso amor por aquele que nos redimiu. Então, estas coisas precisam ocupar a nossa mente, precisa ocupar o nosso coração. Percebam que ele vai continuar dizendo no versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Perceba que ele vai dirigir esta afirmativa aos irmãos no que diz respeito ao seu pensamento, ao que lhes é íntimo, mas ele não vai se esquivar desta responsabilidade, como se ele dissesse: irmãos, façam isso, e ele não fizesse. Ele vai falar de forma tão segura, né, que ele vai dizer: da forma com que vocês têm visto em mim, ouvido de mim, visto em mim, né, fazei de igual modo, praticai. Vocês receberam essa instrução da parte do Senhor por meio da palavra, por meio do anúncio da palavra, e aí a pregação fiel da palavra, o testemunho do apóstolo Paulo sendo apresentado aqui como alguém que não apenas conhecia e pregava a palavra, mas que vivia a palavra, que de fato era movido pela palavra, e ele pede aos irmãos que eles o imitem nisto, que eles ouçam a palavra, mas não apenas ouçam, que eles pratiquem, que eles vivenciem a verdade da Escritura Sagrada. Ora, meus irmãos, como é terrível viver em dias em que você prega a respeito de determinado assunto e, usando a Escritura, apresenta os motivos, o nosso dever, porque devemos crer, porque devemos agir, e nos momentos que se seguem, quase que não deu tempo de encerrar o sermão, os irmãos estão enfrentando dificuldades nesta mesma área e eles têm entendimento, mas eles não conseguem pôr em prática aquilo que eles ouvem pela palavra, porque os corações ainda não são submissos a Cristo, porque ainda há áreas em suas vidas que eles não conseguiram ser transformados. Nós não temos esta situação, né? Não devemos ter. Ou nosso coração pertence a Cristo, ou não pertence. Mas eu consigo fazer isso, só nessa área, pastor. Pois é a área que você precisa concentrar os seus esforços, que você precisa vencer, que você precisa ser liberto. Tá? Então, o apóstolo Paulo ele recomenda e dá testemunho, né? E apresenta justamente esta promessa: se assim agirem, se assim fizerem, se isso praticarem, o Deus da paz será convosco.
A presença de Deus é a consequência deste novo nascimento, desta transformação, não apenas das ações, mas especialmente da nossa mente, do nosso coração e, consequentemente, das nossas ações. Veja, tendo partido deste ponto, falando a respeito dessa questão íntima, né, na primeira parte falando da relação entre os irmãos, a igreja e da igreja contra os falsos mestres, agora falando sobre o indivíduo, os seus pensamentos, a necessidade de maturidade e de santificação. Agora ele vai partir para um momento de gratidão, mas que vai também demonstrar algumas questões importantes a respeito da igreja, do papel da igreja, de como a igreja abençoa o ministério do apóstolo Paulo e participa ativamente da obra de evangelização e de plantação de igrejas. Perceba, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Perceba, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a esta igreja, a igreja de Filipos, e esta carta é enviada por intermédio de Epafrodito, em mãos de Epafrodito, também para agradecer a participação da igreja de Filipos no seu ministério. A igreja de Filipos, como ele já mencionou durante a carta, ela sempre o apoiou. Desde a sua fundação, foi uma igreja comprometida com o ministério do apóstolo Paulo e especialmente no que diz respeito ao sustento do ministério do apóstolo Paulo. Então ele louva a Deus e se alegra no Senhor por causa do testemunho destes irmãos. E há algo importante que os irmãos precisam entender no que diz respeito à atividade da igreja na plantação de outras igrejas, o cuidado da igreja para com os missionários. Há uma necessidade de um sustento. A igreja de Filipos, ela entendeu isto. E o sustento não é um sustento esporádico, é um sustento sistemático. Eles fizeram isso não apenas uma vez, e quando não fizeram foi porque estiveram impedidos de alguma forma, mas eles estiveram ativamente participando do sustento do ministério do apóstolo Paulo. Veja que maravilhoso isso. A Escritura ela vai nos apresentar uma forma para o exercício do trabalho missionário. E quem é que vai participar ativamente da manutenção daqueles que estão na frente de batalha, aqueles que são os desbravadores, que estão abrindo os caminhos para a plantação de novas igrejas? É a igreja. A própria igreja é aquela que vai participar ativamente da plantação, e vai participar do sustento do missionário, daquele que está à frente da plantação. Não sei se os irmãos recordam, no domingo passado nós estávamos lendo pela manhã, na nossa leitura continuada, no livro de Êxodo, na edificação do templo. Tanto os recursos para a edificação como os recursos para a manutenção do tabernáculo, eles eram oriundos do povo. O povo de Deus, por meio dos bens que o Senhor lhes havia dado, eles não apenas trouxeram dos seus bens o que era necessário para a edificação do tabernáculo, bem como eles ativamente e continuamente eles traziam ao tabernáculo o que era necessário para a manutenção. Então, a forma pela qual o Senhor sustenta a sua obra de plantação, de expansão, de crescimento do reino, é por meio da igreja. A própria igreja sustenta o trabalho de plantação de novas igrejas, por meio da oferta, por meio do sustento dos obreiros. Então, há uma necessidade de a igreja se comprometer com o sustento dos obreiros. Há algo que acontece em nosso meio evangélico, presbiteriano, especialmente mais moderno, que é o que nós chamamos de agências missionárias. Que com frequência a atividade missionária presbiteriana ela se concentrou em uma junta de missões
ou em uma agência de missões transculturais, né? A PMT ou a JMM, não é? Que não é um impedimento por si só, né? Não vejo como um problema por si só, mas não podemos correr o risco de desconectar o cuidado para com o trabalho missionário e para com os missionários em campo como sendo uma responsabilidade imediata da igreja. Quando nós tratamos a nível de agências missionárias, o que acontece com muita frequência é a terceirização. Os membros das igrejas eles são incentivados a ofertarem em campanhas missionárias, aí as agências de missões elas redirecionam estes valores para o sustento dos missionários, mas dificilmente há engajamento da igreja, tanto no cuidado pessoal destes missionários, na visitação, na oração, como faziam antigamente, né? Os irmãos sabem que eu sou oriundo de família missionária e nós recebíamos cartas frequentemente de muitas igrejas do Brasil, né? Especialmente nos aniversários, eu sempre recebi muitas cartas e mais do que isso, nós recebíamos roupas, né? Roupas usadas, sim, mas em bom estado, em boas condições. E nós recebíamos e sentíamos o cuidado da igreja, mesmo estando distantes de uma igreja local. Tá? Então, é necessário não apenas o sustento financeiro, o comprometimento de suprir as necessidades do missionário e de sua família, mas também é necessário um sustento pessoal, pastoral, emocional. A igreja precisa envolver-se com aqueles que estão no campo, amá-los, se possível visitá-los, orar por eles. Perceba como nós temos uma grande dificuldade nisso. Não sei se você sabe, eu acredito que sim, espero que sim. A nossa igreja tem um trabalho missionário, né? Nós temos uma congregação que fica em São Raimundo das Mangabeiras. Não é muito longe daqui, mas você já parou para pensar que esse trabalho, esta igreja que tem crescido ali, é fruto do trabalho que tem sido realizado aqui em Balsas? É uma igreja filha, né, e que a nossa igreja tem participado ativamente da plantação desta nova igreja. Você já teve a oportunidade de ir até esta igreja, visitá-los, de evangelizar a cidade, de alguma forma participar da plantação desta igreja? Você sabe que a nossa igreja participa ativamente com o sustento do missionário que ali trabalha, bem como com o cuidado pastoral naquela cidade. Talvez alguns saibam, muitos saibam, talvez alguns não. Mas eu vou falar de outro caso, outro exemplo. Nós tínhamos uma congregação aqui na cidade, no bairro de Santa Rita. Há um tempo atrás foi aberta. E o que foi o principal motivo para o encerramento do trabalho no bairro foi exatamente a percepção que o conselho tinha e que a família que esteve ali coordenando o trabalho tinha também, de que, de uma forma geral, a igreja local não tinha comprado a ideia, não tinha se engajado, não demonstrava o cuidado pelo trabalho que ali estava sendo edificado, e isso desmotivou, né, a plantação desse trabalho, né, entre outras questões, mas especialmente isto, porque um trabalho dentro da cidade, onde a igreja mãe está localizada, e ainda assim, raramente, né, dá para contar nos dedos os irmãos que visitaram o trabalho, que se envolveram de alguma forma, que se dispuseram para estar edificando ali aquelas vidas naquele bairro, né, aquelas crianças especialmente. Então, sim, meus irmãos, não é apenas você ser dizimista, ser ofertante, não é uma questão meramente financeira. A igreja precisa se envolver no sustento da obra missionária pessoalmente. Há um professor que dizia isso e eu concordo plenamente com ele. Igreja é que faz igreja. A ovelha é que faz ovelha. A plantação de igreja é um trabalho de igreja, não de agência isoladamente. Não há missionários que fazem um trabalho com o ministério independente. Os próprios missionários eles precisam estar debaixo de uma autoridade eclesiástica. Eles precisam estar debaixo de um respaldo de uma igreja local.
Então pense a respeito disso. O apóstolo Paulo, ele teve a parceria no seu ministério da igreja de Filipos. É uma igreja que sistematicamente participou do seu sustento, não apenas financeiro, mas também de forma emocional. Epafrodito, ele foi até o apóstolo Paulo e lhe supriu as necessidades, levando até ele as ofertas da igreja de Filipos, mas ele esteve com ele no período em que ele estava aprisionado, e inclusive retornou aos irmãos com um pouco mais de antecedência, porque esteve acamado e inclusive padecendo o risco de morte. Por isso ele retornou com brevidade até a igreja de Filipos, mas ele estava se dispondo a estar com Paulo e servi-lo, não apenas como aquele que leva a oferta, mas como aquele que vai auxiliar o apóstolo Paulo de fato no ministério, não é? Ora, meus irmãos, como isso faz falta muitas vezes, né? Os pastores, eles têm a responsabilidade de lidar com questões, com problemas, coisas que mexem com a mente, coisas que mexem com o coração, e dificilmente eles vão encontrar amigos que os auxiliem, pessoas que pastoreiem os seus corações, pessoas que fortaleçam as suas mãos. Espera-se que estes homens eles sejam super-heróis e super-homens que não enfrentem dificuldades, não enfrentem lutas. O suporte é necessário. Quem está no campo, quem esteve no campo, quem plantou uma igreja, quem esteve isolado, né, tendo apenas a sua família muitas vezes como refúgio, sabe como é importante que a igreja se faça presente nos momentos difíceis e certamente também nos momentos bons. É o reino de Deus, é a obra de Cristo que está sendo realizada. Nós precisamos nos engajar nisso. Há um lemazinho que é repetido na Igreja Presbiteriana do Brasil, que você participa de missões contribuindo, orando e indo, não é? Sim, não é? Nós vamos encontrar até dentro das Escrituras algo bem parecido com isso, no que diz respeito ao galardão ou o espólio de guerra, né? Tanto aqueles que estiveram na frente de batalha e desempenharam o ataque, como aqueles que ficaram na retaguarda e guardaram a bagagem, eles teriam a mesma divisão nos espólios, não é? Porque todas as atividades elas são importantes. Você que ora, você que contribui e aquele que está no campo, né? Todos têm um mesmo trabalho que glorifica a Deus, que está engajado ali em expandir o reino de Deus e abençoar outras vidas. O Senhor fez um corpo com vários membros distintos, mas todos possuem valor no corpo. E trabalhando juntos, certamente o bom andamento do corpo é o resultado e a glória de Deus. Então Paulo, ele louva essa igreja, mas tem algo mais que chama a atenção na vida do apóstolo Paulo, aqui neste momento onde ele vai descrever, a partir do versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é? Certamente você já disse esse versículo em algum momento, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Mas você já tinha observado o contexto onde esse versículo estava inserido? Paulo está dizendo: eu aprendi a viver na pobreza e na abundância. Tenho experiência. E a vivência do apóstolo Paulo demonstra que na vida ministerial não é um mar de rosas onde sempre vai tudo correr muito bem, mas o apóstolo Paulo, ele aprendeu, e perceba que esta característica é uma característica que precisa ser desenvolvida, ele aprendeu a estar contente. Contentamento. Essa palavra que é utilizada aqui para contentamento, para contente, ela é uma palavra que dentro dos estoicos, né, do grego e do estoicismo grego, ela pode ser traduzida também como autossuficiente. Alguém contente é alguém autossuficiente. Isso dentro do pensamento estoico.
E qual é o desenvolver deste pensamento? Uma pessoa independente, uma pessoa autossuficiente, é uma pessoa contente. Tá? Então, para que você seja pleno e você encontre a paz, você precisa ser independente e isolado das outras pessoas. A sua felicidade precisa estar centrada em ti mesmo. Mas no que diz respeito ao cristianismo, o apóstolo Paulo usa essa palavra para apresentar não a sua autossuficiência, mas a suficiência que ele tinha em Cristo. Tá? O cristão, ele não busca a independência, a autossuficiência como caminho para o contentamento. Ele vai buscar conhecer aquele que dele provém todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ele encontra contentamento em todas as circunstâncias, sejam elas adversas, sejam elas de bonança. Ele aprendeu e tem experiência em desfrutar de ambas as circunstâncias e estando sempre satisfeito, estando sempre contente. Tá? Ele encontrou em Cristo Jesus a satisfação. E isso, meus irmãos, é extraordinário, porque é nesse contexto onde está posto: tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é o sustentáculo do apóstolo Paulo. No seu ministério, na sua missão, no seu dia a dia, no que ele estava vivenciando, nas suas lutas, nas suas perseguições, nas suas prisões, o que mantinha o contentamento do apóstolo Paulo, o que sustentava a sua vida? Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. É o saber que Cristo Jesus haveria de usá-lo como um instrumento útil em suas mãos, a despeito das circunstâncias. Importava a glorificar a Deus, e isso trazia alegria e contentamento ao apóstolo Paulo. Ele aprendeu a viver com fartura e com escassez. Hoje nós não vamos encontrar esses apóstolos modernos dispostos a viver em ambas as circunstâncias, né? Geralmente eles buscam apenas a fartura e fazem o possível para encontrarem riqueza, prosperidade, e utilizam isso inclusive como mérito, né? Veja como nós somos vitoriosos, nós temos bens, como Deus tem nos abençoado. Curiosamente, o ministério do apóstolo Paulo, ele, embora tenha altos e baixos no que diz respeito à situação financeira, ele não tem altos e baixos no que diz respeito à sua situação espiritual e emocional. Ele esteve pobre, esteve rico, mas estava contente. Hoje em dia, as pessoas elas podem ser até ricas, mas há variação e oscilação no seu estado de espírito. Eles não têm paz, eles são ansiosos, eles não estão contentes. Né? Cristo é, de fato, aquele que pode nos dar contentamento e satisfação plena. E o apóstolo Paulo aprendeu isso por meio da sua vivência no Evangelho. E nós podemos, meus irmãos, e devemos também buscar este contentamento, sabendo que, independente das circunstâncias, Cristo é aquele que nos sustenta e nele nós podemos todas as coisas. Tá? Não use isso apenas como algo motivacional. Eu posso, então eu vou conseguir. E se der errado, você vai estar contente em Cristo? Você vai estar satisfeito em Cristo? Ou vai fazer como o povo de Israel? Vai murmurar, vai se voltar contra Deus. Isso não é contentamento. Tá? E veja, o que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo nos versículos 14? Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que o início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A igreja de Filipos é uma igreja que participou ativamente do ministério do apóstolo Paulo, mesmo quando ele esteve trabalhando no campo missionário, mesmo quando ele esteve distante. O apóstolo Paulo, inclusive, mesmo sendo merecedor de sustento, de cuidado por parte da igreja, em alguns momentos ele evitou o receber sustento de algumas igrejas. Em Corinto, por exemplo, enquanto ele trabalhou lá, ele também fez tendas para que não fosse recebido pelos irmãos como alguém
meramente interesseiro, em que buscava apenas o ganho, o lucro, né? Mas nós vamos encontrar o apóstolo Paulo louvando a Deus pela vida desta igreja, que o socorreu no momento de dificuldade, né? Quando foi necessário, e é uma característica que é essencial para a expansão do reino, né? O sustento do ministério. Eu volto a lembrar os irmãos novamente do que nós lemos em Êxodo, né? O serviço de culto, né? Você vai encontrar isso, ele é sustentado pela própria igreja, pela própria congregação. O tabernáculo, o sacerdócio, né? A parte do que era trazido para o ofertório, para o sacrifício, havia a parte que era específica para o sacerdócio. Então, é um ensino tanto veterotestamentário quanto neotestamentário. A igreja precisa suprir as necessidades daqueles que se afadigam no ministério da palavra. São merecedores de dobrados honorários aqueles que se afadigam no ministério da palavra. Então, a igreja de Filipos aqui tem a gratidão do apóstolo Paulo e dá um testemunho de fato, agir de forma que glorifique a Deus. Perceba que é um assunto extremamente delicado. Eu sou pastor falando sobre sustento pastoral. Eu creio que os irmãos têm maturidade, têm entendimento a respeito disso, de que o sustento do pastor não é um salário, não é? O ministério pastoral não é um emprego, é uma vocação. Assim como o sacerdócio era mantido pelo que havia na casa do Senhor, da mesma forma o sacerdócio é mantido, né? Os pastores são mantidos pelos dízimos e pelas ofertas. Os irmãos sabem que na nossa denominação não é o pastor que gere os recursos. Nós temos tesouraria, temos livro-caixa, temos comissões que avaliam o livro-caixa, conhecem a transparência da nossa igreja, mas a despeito dessas questões administrativas, há uma questão doutrinária e teológica que sustenta a manutenção dos pastores e daqueles que estão anunciando o evangelho como missionários no campo de trabalho. É responsabilidade da igreja sustentar os seus obreiros e os seus pastores. Tá? O apóstolo Paulo, veja o versículo 17, perceba como é uma situação delicada, ele vai afirmar: não que eu procure o donativo, não é o intuito do apóstolo Paulo receber mais, não é, e pedir ofertas, longe dele fazer esse tipo de coisa, mas veja o que ele diz: o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Meus irmãos, quando nós falamos sobre finanças, é um negócio extremamente complicado, porque o pastor está querendo ganhar mais dinheiro, está cobrando algumas coisas. Veja, biblicamente é uma questão doutrinária. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não é que eu estou buscando donativo, eu quero é que o fruto que aumente o vosso crédito. Na verdade, perceba, ele quer que os irmãos sejam abençoados pela obediência, que os irmãos eles desfrutem deste benefício, não é? Que eles louvem a Deus fazendo a sua vontade. Né? Se tem uma coisa que é difícil para um pastor, é chegar até um irmão e questioná-lo sobre o entendimento dele a respeito de dízimos e ofertas, porque fatalmente nós chegamos ao ponto de acreditarmos que vamos dar a entender às pessoas que nós estamos preocupados com o nosso sustento. Mas a duras penas eu fui convencido pelo Senhor, né, e sua palavra, de que como nós vamos tratar essa questão se não de forma bíblica e pastoral? Como nós vamos poder, de fato, instruir se nós não entendemos e não cremos, de acordo com as Escrituras, que a omissão neste dever e nessa responsabilidade é roubar a Deus, como Ele mesmo diz em sua palavra? Como nós vamos lidar com essa questão se nós percebemos o pecado e vemos que não há benefício nisto para os irmãos e nos esquivamos de falar aos irmãos por causa da nossa reputação? Ora, importa agradar a Deus e não aos homens. O apóstolo Paulo ele não está interessado necessariamente no salário enquanto ele vai receber. Ele está interessado que os irmãos aumentem o seu crédito. Veja como é interessante. Há benefício do Senhor para a fidelidade. Os irmãos que estavam abençoando o apóstolo Paulo, sustentando o seu ministério, eles estavam sendo abençoados também.
Na verdade, eles estavam sendo abençoados mais do que o apóstolo Paulo em contribuir, em dar com alegria e em participar e sustentar a obra missionária que o apóstolo Paulo estava fazendo. Veja, no versículo 18 vai dizer: recebi e tenho abundância, estou suprido, lembre-se, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. Aí perceba, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A linguagem que o apóstolo Paulo usa para referir-se à oferta, ao sustento que é destinado a ele como missionário, é uma linguagem cultica, é uma linguagem de adoração. É uma linguagem de que esta oferta não é meramente o sustento do missionário, o sustento pastoral, é uma oferta a Deus. É algo que glorifica a Deus. E lembre-se do que eu disse sobre a prática veterotestamentária, né? De que o sacerdócio ele tinha parte naquilo que era trazido ao ofertório. Parte do que era trazido para ser oferecido ao Senhor, havia uma parte que era destinada ao sacerdócio. E então nós podemos entender aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, que estas ofertas não são meramente uma questão financeira, uma relação trabalhista, a igreja paga o pastor, a igreja paga o missionário, não. A igreja glorifica a Deus, aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Fidelidade, contribuição com fidelidade, oferta com liberalidade, participar da expansão do reino de Cristo, por meio de ofertas, é algo que dignifica e que glorifica a Deus. Algumas pessoas vão dizer que a última parte do corpo de um homem a se converter é o seu bolso. Não deveria ser, porque tudo o que nós temos, isso parte de um entendimento equivocado a respeito das coisas que o Senhor Deus nos dá. Tudo que nós temos lhe pertence e deve estar à disposição dele para servir, inclusive e especialmente no culto, tanto na edificação e na manutenção do culto, como também na expansão do reino por meio da obra missionária. E aqueles que de fato entenderam este privilégio, entenderam este benefício, eles têm recebido do Senhor bênçãos. Perceba o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, veja a situação desconfortável. O pastor está falando que se você for fiel nos seus dízimos e ofertas, você vai ser abençoado. Você não está em um pastor nem coach, nem neopentecostal, mas preste atenção, nós não podemos nos esquivar de falar a verdade porque algumas pessoas têm distorcido a verdade em benefício próprio. Estes certamente o Senhor os punirá. Estes certamente colherão o cálice da ira divina porque estão ultrajando a glória de Deus e estão usurpando aquilo que deveria ser santo. Mas nós não podemos nos esquivar e deixar de anunciar a verdade. A fidelidade, a obediência, o servir a Deus com aquilo que Ele nos dá é algo que glorifica a Deus e certamente traz benefício para o seu povo. Eu não vou dizer, você vai precisar semear dinheiro para ganhar dinheiro. Não, isso é invencionice. Mas se você é fiel naquilo que o Senhor tem te dado e tem usado de forma gratificante, né? Recebendo do Senhor e devolvendo o que Ele ordena e mais, usando os teus bens para a glória de Deus, para o bem da igreja e para a expansão do reino, certamente o Senhor Deus, do apóstolo Paulo e meu e nosso, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. É Ele quem nos deu. Por que Ele não nos daria? Por que Ele não nos sustentaria? Por que Ele nos deixaria sem o sustento, sem o cuidado? É Ele quem nos dá todas as coisas que nós temos lhe pertence. E perceba que ele encerra este momento de louvor no que diz respeito ao sustento que a igreja
lhe deu, o cuidado que a igreja teve para com ele, ele termina com uma doxologia e é um louvor a Deus. Ele não está louvando a igreja aqui, ele está louvando a Deus. Ele é grato à igreja, mas ele entende que a forma com que a igreja tem agido e vivido, ela dignifica e glorifica a Deus. Ele vai dizer: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é glorificado na vida de uma igreja que é exortada aqui pelo apóstolo Paulo, em 3 âmbitos: as questões internas, relações entre os irmãos, contra os falsos mestres, a mente, o coração, e também na forma de como essa igreja interage com o reino, com missões, com o sustento do ministério, dos missionários, dos seus líderes. O Senhor é glorificado nisto. E aqui nas saudações nós vamos encontrar algo maravilhoso. Ele está encerrando a carta e deixando saudações, mas ainda assim tem algo que chama a atenção e é maravilhoso. Perceba, ele vai dizer: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Perceba, o fruto que esta igreja está colhendo, que é um benefício para a igreja como um todo e para o reino de Cristo. Enquanto Paulo esteve preso, essa igreja o apoiou e o sustentou, tanto financeiramente como emocionalmente. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Especialmente os da casa de César. Enquanto ele esteve preso, o seu ministério não parou. Ele pregou o evangelho, E agora este evangelho, ele tem alcançado um dos lugares que provavelmente seria o mais difícil da sua época. Ele tem alcançado ali o seio, o âmago do Império Romano. Enquanto Paulo esteve preso, ele anunciou o Evangelho de Cristo. E agora esta igreja é participante deste benefício, destas vidas que estão sendo salvas e desta expansão do reino. Elas, assim como o apóstolo Paulo, esta igreja foi um instrumento de Deus para a expansão do reino dentro do Império Romano. E isso glorifica a Deus. Veja, meus irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor para o cuidado comunitário, a preservação da doutrina como igreja. Nós somos chamados pelo Senhor para pensar de forma concordante entre os irmãos. Nós somos chamados pelo Senhor para a santificação, para a transformação da nossa mente, do nosso coração pela palavra. E nós somos chamados pelo Senhor também, enquanto igreja, para edificarmos para além dos nossos muros, para abençoarmos o trabalho missionário, para sustentarmos com oração, com contribuição e com participação. Essas características que são aqui cobradas do apóstolo Paulo em suas recomendações do capítulo 4, elas vão trazer de fato o que constitui uma igreja. É um corpo que precisa estar firme, que precisa defender a fé, que precisa estar concordante, que precisa estar santificando-se, mas que trabalha para o reino de Deus e para a sua expansão. E esta mensagem é uma mensagem para nós, para a igreja como um todo. Estas coisas não podem faltar na nossa vivência cristã, pessoalmente e individualmente, como corpo, nas nossas relações entre os irmãos e também no nosso cuidado para com o reino de forma geral. O Senhor nos chama a atenção nesse sentido, meus irmãos, pela sua palavra. Como tem sido, de fato, o nosso desenvolvimento, a nossa maturidade cristã, como a igreja do Senhor tem sido beneficiada. Nós temos sido transformados pela palavra do Senhor, o nosso íntimo tem sido transformado, as nossas relações para com os nossos irmãos, com a liderança da igreja, com o sustento da obra de Deus, com a fidelidade para com o Senhor nos nossos dízimos e ofertas. São muitas questões que são levantadas pelo apóstolo Paulo aqui, em louvor a uma igreja que tem sido fiel em grande parte àquilo que o Senhor Deus ordena. E para nós podemos nos identificar como esta igreja que tem apoiado a expansão do reino, que tem buscado um pensamento concordante, cujos membros têm buscado edificar as suas mentes com aquilo que de fato é justo, é verdadeiro. Nós podemos nos identificar como uma igreja com estas características, com estas marcas.
Meus irmãos, se não, nós precisamos buscar isto. Nós precisamos buscar estas características. Nós precisamos amar a palavra de Deus, buscar esta transformação que começa nos nossos corações, vai ser notada em nossas ações e vai ser notada na igreja e também para além dos limites da igreja, onde o Senhor tem nos chamado a servir. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a receber os benefícios desta carta e a meditar sobre estas questões que o apóstolo Paulo levanta durante toda a sua carta, especialmente sobre as suas recomendações que nós encontramos aqui no final da carta, que são recomendações para toda a igreja de Cristo. Receba essa palavra não como palavra do seu pastor, não como palavra do apóstolo Paulo, mas como palavra de Deus para o teu coração e para a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja.